Estamos de volta e acessem nosso site www.istoemanaus.com.br. Bom, dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com seus pratos deliciosos. Vários pratos de bacalhau e agora uma mistura perfeita, bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Mas a Adega do Bernardino não é só bacalhau. Você tem um cardápio variado, também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis, franceses e italianos. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396. E neste bloco vamos conversar com o ginecologista e mastologista Dr. Gerson Mourão. Só conferir. Muito bom dia para vocês da nossa Band Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 9 horas da manhã no seu canal 9 da NET e no canal 13 na TV aberta. E muito boa tarde para você da nossa NET Manaus, onde nós estamos todas as quintas-feiras às 17h30 no seu canal 21. E muito bom tudo para vocês da nossa TV web www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas de braços abertos te esperando. Nós estamos mais uma vez na Adega do Bernardino. Eu sempre falo que esse é o português mais brasileiro que eu já conheci na vida, que é um português com todos os requintes de Portugal, porém com as atitudes brasileiras. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396. Adega do Bernardino, uma vasta carta de vinhos portugueses, italianos, chilenos, espanhóis, argentinos, franceses e italianos, além do tradicional bacalhau, que é a prata da casa no Bernardino. E criou ainda, uniu a gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro e criou-se o bacalhau à brasileira. Esse você não pode perder. No dia que você aqui estiver, peça o bacalhau à brasileira, que você vai sair simplesmente maravilhado. A Adega do Bernardino, aberto de terça a sábado para o jantar, sexta-feira almoço e jantar, domingo um almoço com aquele atendimento nota 10 de toda a equipe do nosso Bernardino. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber mais uma vez no nosso programa o Dr. Gerson Mourão, que é ginecologista e mastologista. Tem o seu consultório no edifício Rio Negro Center, quarto andar, sala 420. Telefone 3233-2166. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. E o nosso assunto hoje vai ser mioma. Esse é um assunto que tem tirado o sono de muitas mulheres. E hoje, num pequeno espaçozinho, nós vamos tentar passar a régua em tudo isso. E começando então, doutor, o que é o mioma? Mioma o útero tem uma musculatura chamada de miométrio e dessa musculatura é que surge então o mioma, né? Ele cresce e a partir dessa estrutura. Como é que ele se apresenta? Ele começa aparecendo pequenininho, vai crescendo, vai evoluindo. Como é que é a evolução disso? Os miomas, eles podem aparecer, primeiro, em qualquer ponto do útero. Pode aparecer no colo do útero, pode aparecer na parte de dentro do útero, na parte de fora do útero ou na parede do útero. Onde existir essa musculatura, ele aparece na forma de um nódulo. E esses nódulos eles podem ou permanecer pequenininhos mesmo, em torno de 1 centímetro, ou eles tendem a crescer, atingir tamanhos de 9, 10, 16 centímetros. Né? Mas quer dizer que ele é mais que um, ele pode aparecer vários, não é um só mioma. Porque quando a gente fala mioma, presume-se que se tenha, como por exemplo, um só em um determinado local. Não, a maioria dos miomas eles são múltiplos. 3, 4, 5 miomas. Nessa faixa, mais ou menos, que eles aparecem. Isso que traz, que tipo de problema traz esse mioma, doutor? Vou aproveitar, Edson, para dizer o seguinte, nós vamos ter a publicação de um manual da nossa Sociedade de Ginecologia,
onde eu escrevi um capítulo sobre miomas. E uma das coisas que eu fiz questão de mostrar nesse livro é que muitas coisas que estão relacionadas aos miomas trata-se de mitos. Por exemplo, mitos mesmo, mitos. Para você ter uma ideia, as pessoas acham, por exemplo, que o mioma pode se transformar num câncer. O mioma não se transforma, não é verdade. Segunda coisa, as pessoas acham que a presença do mioma é o principal causador de sangramento em mulheres e não é. As pessoas acham que quem tem mioma pode ter dor. Eu tenho, por exemplo, pacientes que eu tenho acompanhado no meu consultório com miomas em torno de, considerando o útero, em torno de 120 centímetros cúbicos. Eu tenho hoje pacientes com uma média de mais ou menos 1.000 centímetros cúbicos que eu acompanho no meu consultório e essas pessoas não apresentam nenhum sintoma. Nossa, está me Agora, o que o mioma pode apresentar? É isso que eu ia te falar. Vamos lá. Em cima disso, quais são as consequências? Porque exato. Se ele não faz mal, ele convive normalmente. Então, que malefício ele traz para a mulher? Então, vou voltar à mesma coisa que eu comecei a te dizer. Nenhum malefício, a grande parte do mioma não causa nenhum malefício. Um pequeno número de miomas, olha aí, um pequeno número é que pode ocasionar o quê? Uma hemorragia, principalmente quando eles se localizam dentro do útero, eles podem causar hemorragia. Segunda coisa, os miomas que se alojam dentro do útero, eles podem funcionar como se fosse um DIU e esta mulher pode ter dificuldade de engravidar. Daí você usar um recurso que hoje nós temos em Manaus, chamado de cirurgia videoestereoscópica, onde você entra por dentro da vagina, tem acesso ao interior do útero e resseca aquele mioma e essa paciente, depois de pouco tempo, ela pode engravidar. Resseca como laser? Como se fosse um laser. Então são basicamente as consequências. Pode, em alguns casos, atrapalhar o andamento de um parto, mas isso também são situações muito raras. E este é o único tratamento que existe? Qual é o tratamento que você pode dar a uma pessoa que tem um mioma? Primeiro, você tem que saber o seguinte, se essa mulher tem filhos ou não tem. Se ela não tem filhos e esses miomas são pequenos, é melhor que você não mexa nesse útero, nem nesse mioma, para que ela possa engravidar com aqueles pequenos miomas. Agora, se os miomas são grandes, estão causando hemorragia, estão atrapalhando a qualidade de vida dessa mulher, aí você pode optar por retirar o útero dessa mulher, mas isso muito raramente você faz. Uma tendência a isso hoje, muito mais, ou de não se fazer nada, ou quando vai fazer, você tirar apenas os miomas. Hoje eu tenho um caso de um conhecido nosso, que a esposa dele engravidou, teve até prematuramente a criança. Pode acontecer. E o que aconteceu? Por ocasião, a médica relatou para eles que o mioma estava maior do que a criança. Agora eu te pergunto, doutor, como ginecologista, não é percebível isso ao longo do tempo, nos ultrassons, nos toques, nos exames, que esse mioma evoluiu a esse ponto de atrapalhar um parto normal, no caso? Então, é possível sim, através do ultrassom, você faz um ultrassom durante o parto e você consegue perceber o mioma e consegue também acompanhar o tamanho desse mioma. Mas você também não pode indicar um procedimento cirúrgico antes do neném nascer. Inclusive, há uma tendência também nossa de não se realizar. Você faz, por exemplo, uma cesárea, você evita de tirar aquele mioma naquele momento, porque você pode ter uma hemorragia. Por quê, doutor? Pode ter uma hemorragia. Então você evita também de tirar o mioma, você deixa lá na cavidade. E o que vai trazer de malefício para essa pessoa que vai continuar com esse mioma? Veja um detalhe. Se essa pessoa, muito boa a tua pergunta, se essa pessoa conseguiu engravidar com um mioma e esse mioma cresceu na gravidez? Na gravidez. Passada a gravidez, há uma tendência desse mioma diminuir e ela vai conviver com esse mioma sem problema nenhum. Quer dizer que, fisicamente, ele não causa nenhum problema, a não ser um sangramento esporádico. Esporádico, exatamente. A maioria dos miomas, eles não causam sintomas nenhum. Quer dizer que uma mulher convive normalmente? Convive tranquilamente. Essa é a mesmo mensagem. tendo vários? Mesmo tendo vários. Que a grande parte delas tem vários miomas.
Eu acho que essa seria a mensagem que, se tivesse que deixar hoje no teu programa, que eu gostaria de deixar, seria exatamente o que o Cláudio Paz Bauman disse há 25 anos atrás em São Paulo. Ele dizia o seguinte: mulheres, salvem seus úteros. Porque naquela época já se percebia que mais ou menos 2/3 das cirurgias, que eram a retirada dos úteros, eram feitas desnecessariamente, naquela época. Quero lembrar vocês que o Dr. Gerson Mourão tem o seu consultório no edifício Rio Negro Center, 4º andar, sala 420, telefone 3233-2166, e é um cooperado Unimed que você tem lá, aceita convênios. Olha só Unimed ou aceita outros convênios? Só Unimed. Puxa vida, olha, que assunto, hein? Nós estamos batendo de frente hoje com o mesmo assunto da semana passada, que teve uma repercussão maravilhosa. Bom, nós já falamos desse convívio. Agora, o que causa esse mioma? O que acontece? O que existe? Antes disso, eu queria saber, existe uma prevenção? Tem como a mulher se precaver de que isso possa acontecer, de possa ter um mioma? Não, porque nós não sabemos exatamente por que os miomas aparecem. Não é hormônio? Não, tem uma relação hormonal, mas não necessariamente só por causa do hormônio. Até porque você pode usar a pílula anticoncepcional como uma forma de prevenir outros miomas que possam aparecer. Então, por exemplo, a pílula anticoncepcional... Como prevenção ou como tratamento? Como prevenção, não como tratamento. O tratamento do mioma ou é cirúrgico, ou então não tem tratamento. Entendeu? Ou é cirúrgico ou não tem tratamento. Ele sozinho ele não desaparece. E o mioma pode atrapalhar uma relação sexual? Muito raramente. É outro mito também que a gente tem que derrubar. Quer dizer que a mulher não sente dor? Não sente dor. Olha, é isso que precisa ser entendido. O mioma só dói quando ele sofre uma torção, aí a mulher tem uma dor aguda, aí você tem que inclusive levar para uma cirurgia. Ou quando ele sofre um processo que nós chamamos de degeneração. O que é isso? Ele começa a se esfacelar sozinho lá dentro. Isso pode causar dor, mas não é cirúrgico. Então, são as duas únicas condições, assim que a gente poderia dizer, que levam a causar dor em relação aos miomas. Doutor, para a gente encerrar então, o malefício maior é o impedimento de um parto normal, que a pessoa que tem um mioma relativamente grande não vai ter condições de ter um parto normal, vai ter que optar por uma cesárea, é isso? Pode acontecer sim, dele se encontrar naquela passagem onde o neném, na saída do parto, e você tem essa situação de que é uma cesárea, pode acontecer. E existe digamos assim, uma que a mulher começa a ter sintomas e diz, preciso ver por que está acontecendo isso? Não, sem dúvida. Ela começa a apresentar as dores de parto e o profissional nessa hora faz um toque para avaliar a dilatação do útero, do colo do útero, e ele vai perceber se aquela cabeça vai avançar ou não. Se ela não avançar é porque o mioma estaria atrapalhando e nessa situação indica-se uma cesárea. Gente, olha, como eu sempre falo, nós precisamos de muito tempo para tratar desses assuntos, porque essa área médica é uma área maravilhosa, é uma área fantástica, uma área que você descobre cada dia você descobre uma nova coisa. Mas lembro mais uma vez, para encerrar, Dr. Gerson Mourão, ginecologista e mastologista, tem o seu consultório no edifício Rio Negro Center, 4º andar, sala 420, telefone 3233-2166. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco e eu te convido para a gente dar continuidade a esse bate-papo mais outras vezes, onde a gente possa levar informações que é o que a população precisa. Sem dúvida, sempre à sua dispor aí para ajudar a população a entender esses problemas sociais médicos. Nos encontramos então na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade, sábado, 9 horas na Band e na sua TV web www.istoemanaus.com.br, 24 horas. Até lá!